Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Em 1996 eu fui para a Unicamp fazer pós-graduação e ingressei já na linha de filosofia e história da educação. Foi nessa ocasião que conheci o que é um grupo de pesquisa e entendi que, como professor universitário, como estudante na universidade, é muito importante participar de um grupo de pesquisa. É no grupo de pesquisa que se dá uma grande parte da nossa formação. Essa relação da pós-graduação nos grupos de pesquisas, a gente compreende como sendo um processo muito importante na formação dos estudantes de pós-graduação. E na Unicamp eu também fui em 1996, mas eu só comecei a fazer o meu mestrado em educação em 1998. Nesse intervalo, eu participava do STED-BR nacional também. O STED-BR é um grupo que, naquela altura, ele já estava presente em vários estados do Brasil. Como nós íamos voltar para Santarém, nós vimos que era muito importante, no nosso retorno para cá, criar também um grupo STED-BR em Santarém, para possibilitar que as pessoas aqui nessa cidade também tivessem a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa de âmbito nacional. E assim nós manteríamos os vínculos com os colegas da Unicamp e também com colegas que estudaram conosco, oriundos de vários estados do Brasil e que, ao concluir os seus estudos, também tinham voltado para as suas universidades. Fortaleceu muito o crescimento do STED-BR e o FOPA. A gente não ter deixado de ter esse vínculo com os pesquisadores da universidade de onde nós nos formamos no nosso processo da pós-graduação. A criação da UFOPA foi muito importante, porque aí nós passamos a ter uma universidade e, com essa universidade, a perspectiva de termos cursos de pós-graduação. Como nós dois, sendo doutores em educação, isso favoreceu muito para pensar em formar outras pessoas também. Ele se fortalece a partir da aprovação da PCN do mestrado em educação. Com essa equipe de pesquisadores, o STED-BR e o FOPA, ele foi se ampliando, porque antes ele começou somente com os PIBICs, né, que são os alunos da graduação de iniciação científica, que era o que nós orientávamos até então. Com o DINTER, né, nós passamos a fazer co-orientações também no DINTER com a Unicamp e, a partir disso, com a aprovação do mestrado em educação, aí foi se ampliando o número de alunos orientados por nós dentro do programa. Então, os alunos, os nossos trabalhos, as nossas ações dentro do grupo, elas foram ficando mais orgânicas, foram ficando mais organizadas e ampliando para um debate maior com um conjunto de alunos já envolvendo graduação e pós-graduação. Esse entrelaçamento do STED-BR com o PPGE é muito intenso, tanto que as próprias linhas do STED-BR ela tem uma relação muito próxima com as linhas do programa de pós-graduação. Uma das linhas nossa é História e Memória da Educação, e a outra linha, que a professora Lília coordena, que é de Política Educacional. Isso. Política Gestão, e Gestão, Política, né? E Formação de Professores. Então, hoje, o STED-BR e o FOPA, ele congrega já mais de 10 doutores que foram orientados por nós, né, por mim e pelo professor Anselmo Colares, dentro do mestrado em Educação da UFOPA, incluindo também a nossa rede de pesquisa da região norte, que é chamado carinhosamente de Educanorte. A nossa integração com o Educanorte, ele foi muito importante para que a gente tivesse os nossos primeiros doutores aqui na nossa região. Além desse vínculo com o STED-BR nacional, o vínculo também do STED-BR e o FOPA com a rede Educanorte, isso nos fortaleceu enquanto pesquisadores também, porque a gente, né, integrou uma rede da nossa região. Isso foi muito importante também para a constituição de doutores do nosso grupo. Um mestre e um doutor em educação é um profissional qualificado. Ele não vai entender de tudo, mas ele se torna conhecedor com profundidade de um campo do conhecimento, de um objeto que ele estuda com mais detalhamento. Essa formação possibilita com que ele depois, na sua atividade profissional,
ele possa, com o aprendizado da pesquisa, entender melhor e buscar as soluções para aqueles problemas. Então, essa é a nossa contribuição. E esses são os impactos que temos produzido na sociedade. E esses impactos aqui na sociedade, que nós podemos ver assim concretamente, são os nossos doutores, os nossos mestres sendo aprovados em concursos públicos, levando para a escola os aprendizados que eles tiveram no processo de formação na pós-graduação e pela convivência também no grupo de pesquisa. O futuro, ele se projeta desde a nossa origem. O que nós estamos hoje trabalhando dentro do grupo STED-BR, os frutos que nós temos da nossa caminhada atualmente são a aprovação de projetos. Nós somos pesquisadores, produtividades pelo CNPq e os nossos projetos, eles agregam vários estudantes da graduação, do mestrado, do doutorado, e isso vai repercutir no nosso futuro. E nós temos também um projeto muito grande que foi aprovado agora, que envolve instituições como a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Federal do Maranhão, a Unicamp, a UFPA, a UFAM. Universidade de toda a Amazônia Legal. De toda a Amazônia Legal. Você está falando do projeto no qual estamos discutindo a questão da alimentação escolar, na relação com a agricultura familiar e na melhoria dos produtos que chegam à mesa, né, que chega lá na escola, para as crianças, para os jovens, porque nós entendemos que a alimentação do corpo ela é fundamental para que as pessoas tenham melhores condições do aprendizado. Quanto melhor essa alimentação, também a gente está contribuindo para a redução de alguns problemas de saúde, né? Então melhora a condição de vida de um modo geral. Temos um grupo de pesquisadores, a partir dos nossos esforços de construção de projetos de pesquisa, um grupo de pesquisadores em toda a Amazônia Legal e um grande número concentrado aqui em Santarém, onde nós estamos desenvolvendo esses trabalhos, articulando também com a questão cultural. Buscamos conhecer mais como está ocorrendo a política da alimentação escolar, compreender ainda aquilo que possa configurar como dificuldades para a gente ajudar nas políticas públicas de superação dessas desigualdades e melhoria desse programa. Nosso futuro, já estamos trabalhando agora, porque futuramente a gente vai ter muitos resultados dessas pesquisas que estão sendo realizadas em escolas de comunidade ribeirinha, quilombola, que ficam em áreas indígenas. E eu penso que isso é uma contribuição muito importante do grupo por esse envolvimento tanto de tipos diferentes de escola, quanto de pesquisadores situados em várias regiões do Brasil e, claro, cobrindo toda a nossa Amazônia Legal. De minha parte, por ser professor de História da Educação e compreender que é pela história que a gente tem conhecimento mais profundo das origens e das possibilidades de futuro, eu me sinto muito contemplado, muito feliz, né? Mas eu sei que a história ela não é isolada, a história ela se articula também com as políticas públicas, com as políticas educacionais e com o gerenciamento, né? Com a gestão de todas essas políticas, que é o que a professora Lídia estuda. Por isso que é importante a gente compreender as políticas educacionais. Não é? Porque por meio do estudo das políticas e por meio do que demanda também a sociedade, as necessidades, as políticas elas podem ser reelaboradas, elas podem ser reformuladas, elas podem ser sugeridas. Então, se você tem interesse pela educação, tem interesse por aprendizado, fica o convite. Vem para o STED-BR, o FOPA, conheça o STED-BR e participe dessa construção histórica, né, desde agora. Para finalizar, eu quero dizer que o STED-BR ele ficou muito ampliado, não só no número de pessoas, mas no número também de um trabalho coletivo que a gente tem com todos os nossos orientandos, com os egressos que passaram pela UFOPA, inclusive os nossos pós-doutorandos, porque nós já temos mais de 10 orientações de pós-doutorandos também, que são já professores doutores que trabalham em outras instituições. Nós temos vários professores que vieram fazer o seu estágio pós-doutoral conosco.
E isso tudo fortalece o grupo, faz com que o STED-BR seja um grupo coeso, mas que a gente sempre busca, nas contradições da sociedade capitalista, fazer com que a gente possa ajudar nessa transformação que a gente acredita. Eu venho aqui registrar minha alegria pela celebração dos 15 anos do Grupo de Pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil, o STED-BR aqui da nossa universidade. Ao longo da trajetória do grupo, ele tem desempenhado um papel essencial na formação de pesquisadores em educação no nosso instituto, desde os primeiros trabalhos até as pesquisas atuais sobre a história da educação na Amazônia, a política educacional no Brasil. O STED-BR ele tem sido, na verdade, um verdadeiro laboratório de iniciação científica, reflexão crítica e produção acadêmica. Muitos dos nossos estudantes, inclusive, deram seus primeiros passos na pesquisa com o apoio e orientação do grupo. E hoje seguem fazendo suas pesquisas de mestrado, de doutorado, ou seja, continuam como educadores engajados. Essa contribuição é valiosa demais e nos enche de orgulho. Parabéns ao STED-BR pelos seus 15 anos, vida longa ao grupo e contem sempre com o apoio do ICED. Um abraço. Quem fala sobre a Amazônia são os amazônidas. E eu sou um desses, porque a contribuição do STED-BR na minha vida profissional, na minha vida social, na minha atuação como cidadão, foi um divisor de águas, pois me qualificou para que, com base numa teoria forte, em leituras, em estudo coletivo, nós vamos construindo esse conhecimento e nós vamos também dando essa contribuição para tudo aquilo que é feito a partir da Universidade Federal do Oeste do Pará, na Amazônia. Portanto, na minha vida profissional, enquanto educador, fez total diferença, dando-me condições teóricas, fazendo com que, sobretudo, eu reflita nas questões sociais, de ser e fazer a diferença, pensando sempre na transformação da realidade. Fazer parte do STED-BR acima de tudo, é um compromisso que nós temos que ter com a transformação social. Então, estou muito feliz de participar da programação de aniversário desses 15 anos e mais feliz ainda, porque nós estamos a cada dia consolidando uma universidade para a Amazônia. Isso é muito importante. A Universidade Federal do Oeste do Pará, ela cumpre o seu papel formando pesquisadores que estão atuando na região e dizendo para o mundo aquilo que nós fazemos, tem a sua singularidade, mas também tem um reflexo na universalidade. Parabéns, STED-BR! Exerci a profissão de professora desde o ensino fundamental até a pós-graduação e faço parte da primeira turma de professores de História formado pelo curso de interiorização da UFPA. E esse primeiro grupo, ele vem com uma formação acadêmica que nós podemos dizer muito diferente do que está sendo trabalhado atualmente pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Porque se nós olharmos antes, os professores de História que estavam na sala de aula e que não tiveram essa oportunidade de fazer parte desse grupo de pesquisadores, eram apenas professores formados no curso de licenciatura. Então, o acesso à pesquisa era muito limitado. Os professores, eles eram apenas uma formação de ir à sala de aula e difundir o conhecimento sobre a história, assim como também os registros historiográficos que nós tínhamos, sobre os nossos grandes historiadores, que não tinham essa visão da dialética, de que o processo histórico ele é contínuo e ele é fruto da dinâmica pela qual a sociedade passa. E esse fazer histórico, então, ele passa a ser embasado principalmente na dialética, na dinâmica do contexto histórico, embasado nos seus aspectos sociais, políticos e principalmente econômicos. Então, nós vamos dizer que nós temos uma história mais completa, porque esses pesquisadores eles têm um conhecimento muito maior do que o que era visto
antes da sua chegada, da sua implementação na nossa cidade. Por isso, então, dizer, né, da sua grande importância para toda a cidade de Santarém, para toda a nossa região. E, acima de tudo, nós gostaríamos de parabenizar os seus coordenadores e todos aqueles que fazem parte desse grande projeto, e que nós temos certeza de que cada vez mais nós teremos profissionais comprometidos em registrar a história de Santarém, a história da nossa região, dentro de um contexto social voltado para a sua dinâmica, voltada para os seus múltiplos aspectos no qual estão inseridos. Já estava na área da educação, eu já atuava como professora, mas em 2017, quando eu conheci o grupo, foi através do processo seletivo do mestrado, e nesse processo eu imaginava que fazer o mestrado em educação aqui na universidade seria um momento apenas de uma capacitação, de melhorar a minha formação acadêmica. Mas o grupo de pesquisa STED-BR, ele foi muito além, porque através do grupo de pesquisa, principalmente aqui, onde os nossos líderes, professora Lília, professor Anselmo, eles têm um grande compromisso em formar profissionais para atuarem na educação e, através dessa atuação, serem agentes de transformação social, porque existe uma preocupação em formar esses profissionais para, de maneira coletiva, transformarem a sociedade. Então, o nosso primeiro grande objetivo no grupo de pesquisa não é só formar o intelecto, não é só aprendermos a sermos pesquisadores, não é só adquirirmos conhecimento científico. Tudo isso nos envolve, mas tudo isso deve estar a serviço de um bem comum. Tudo isso deve estar a serviço da transformação social. Ser parte do grupo de pesquisa do STED-BR, para mim, é uma grande alegria, porque neste coletivo eu me tornei pesquisadora da educação, na educação, transformei também muitos pensamentos, eu me redescobri como pessoa, antes de profissional, antes de pesquisadora, eu me redescobri como pessoa e que eu tenho um grande compromisso, né, dentro de um coletivo. Então, a importância desse grupo de pesquisa na minha vida, de 2017 para cá, ele transformou a minha prática educativa, ele me transformou como pessoa e ele me transformou também como pesquisadora, me formou como pesquisadora. Estou no STED-BR desde o início dos trabalhos aqui na UFOPA, ou seja, lá por 2014, quando eu entrei no mestrado, eu também entrei no STED-BR. E desde lá eu nunca deixei de participar do grupo, eu participo de forma ininterrupta. Inclusive, quando eu passei no doutorado, eu estava no STED-BR e agora eu já encerrei o doutorado, continuo participando. O grupo, ele transformou a minha carreira, ele transformou a minha vida no campo da formação acadêmica. Ele tem contribuído para a minha formação científica, para a minha formação acadêmica, profissional e também no campo pessoal. Porque a gente lida com muitas pessoas, a gente se relaciona com várias instituições. Tive a oportunidade de participar, por exemplo, de várias atividades nacionais, internacionais. Eu tive a oportunidade de participar de projetos com outras instituições de nível superior. Tudo isso traz um enriquecimento para a minha formação que não tem como eu medir. Então, a participação no grupo traz isso para cada membro. Mas o STED-BR, ele não contribui somente no campo pessoal, ele não contribui somente para mim enquanto pessoa, ele contribui para a nossa sociedade. O grupo, ele desenvolve pesquisas muito importantes no campo da educação. E tudo isso tem trazido para a nossa comunidade da educação, para a nossa sociedade santarena e da região, uma importante contribuição científica. O nosso grupo é um grupo de excelência, é um grupo que tem um renome nacional, é um grupo que tem trazido e contribuído fortemente
para a educação santarena. É um grupo que ele vem trazer muitas alegrias, trazer muitos conhecimentos para a minha vida. É um grupo que faz parte da história e memória também da minha vida. Acompanho desde 2011, hoje sou doutoranda da Universidade Federal do Oeste do Pará e a grande responsabilidade que o grupo tem na minha vida é fazer com que eu instigasse ainda mais o momento de pesquisa, e essa inter-relação da universidade com o ensino, pesquisa e extensão é fazer com que nós tenhamos a responsabilidade de trazer e levar, adquirir o conhecimento e levar a pesquisa, o conhecimento crítico também para a nossa educação básica. O STED-BR ele traz para todos nós muitos momentos de conhecimento, seja nos eventos, seja nas publicações, seja nos nossos grupos de pesquisa, no nosso grupo onde nós debatemos, aprendemos e também instigamos ainda mais com a nossa liderança, a professora Lília Colares e o professor Anselmo Colares, fazendo com que as orientações estejam cada vez mais vivas, impulsionando a pesquisa na nossa região do Oeste do Pará. Falando de integridade, falando de fazer ciência com responsabilidade. Então eu parabenizo nesses 15 anos aonde o STED-BR está presente na minha vida e também na vida de muitos acadêmicos. Parabéns ao nosso grupo de pesquisa e a todos que fazem ciência na nossa Amazônia. Eu já tinha conhecimento da relevância do grupo, mas eu só fui ter noção realmente da grandeza do grupo de estudos e pesquisas STED-BR UFOPA quando de fato me tornei integrante, me tornei membro do grupo. Eu fiquei muito impactada com a organização do grupo, com a produtividade e com a seriedade na realização das pesquisas, mas principalmente com a preocupação dos líderes na formação dos estudantes envolvidos, que integram o grupo, seja de graduação, mestrado, doutorado e até pós-doutorado. E esse é, de fato, eu penso que é um dos diferenciais do grupo, que fez, inclusive, está fazendo diferença na minha formação enquanto pesquisadora iniciante na área da educação. Então, eu penso que esse cuidado dos líderes com essa formação dos estudantes, dos seus integrantes, é fundamental para o seu sucesso. Essa formação que é uma formação que é crítica, é transformadora, que certamente produz aí desdobramentos para toda a região oeste do Pará. Considerando que os seus egressos são profissionais que atuam em diversos segmentos da educação e que com certeza aplicam os fundamentos, os aprendizados do grupo em sua prática profissional. Então eu desejo vida longa ao grupo STED-BR UFOPA, para que continue fazendo a diferença na realidade educacional da região, na vida dos pesquisadores, das pessoas, assim como fez na minha. O grupo STED-BR para mim representa amadurecimento acadêmico e profissional. Desde a primeira vez que eu tive contato sobre o tema História da Educação, eu tive a certeza que era isso que eu queria estudar e queria compreender. Então veio o convite de participar no grupo e eu não pensei duas vezes e me apaixono cada vez mais e espero seguir muitos e muitos anos nesse grupo, que é um coletivo unido, mostra que a ciência é feita de uma forma coletiva e não apenas isolada, e esses momentos compartilhados é um momento de aprendizado, enquanto a gente vê profissionais que crescem e contribuem para o nosso crescimento também. Ser bolsista PIBIC para mim é uma grande oportunidade de crescimento intelectual e também pessoal. Faz 2 anos que eu estou nesse processo de iniciação científica que eu pude aprender e crescer muito junto com o orientador, com a co-orientadora, com a professora Lília também e junto de todo o grupo STED-BR UFOPA que nos acolhe, nos abraça mesmo, é um crescimento constante. Em todas as orientações a gente pode aprender um pouco mais, tanto sobre a nossa pesquisa como a do outro e crescer. O STED-BR nos dá oportunidade para o mestrado, doutorado, então hoje eu já consigo trilhar, pensar no futuro graças ao STED-BR UFOPA. Eu sou egressa do curso de Pedagogia da UFOPA. Continuo participando do grupo STED-BR por entender a tamanha importância desse grupo para a sociedade e para os acadêmicos. É muito importante participar dos 15 anos, da festa de 15 anos do STED-BR.
Estou aqui sempre para aprender com todos que participam. E ser bolsista PIBIC está me proporcionando muitas experiências, muitas oportunidades. Eu pude crescer não só como pessoa, mas também na minha carreira acadêmica. Ter um grupo onde a gente possa se apoiar, pedir ajuda, pedir contribuições é muito importante. E o STED-BR é como se fosse uma família, onde a gente pode se apoiar, contribuir de alguma forma com as outras pessoas que fazem parte desse grupo também. E ter pessoas que nos apoiam a cada dia faz toda a diferença. Eu sou bolsista PIBIC e essa experiência tem sido muito enriquecedora para mim, porque é através do grupo de estudo que eu pude ampliar os meus conhecimentos, fora que o grupo é um espaço onde eu posso compartilhar os meus conhecimentos com outras pessoas que também compartilham das mesmas experiências, dos mesmos temas que eu. E essa experiência, ela contribui significativamente para o meu aprendizado enquanto graduanda, pois a partir disso eu me sinto mais preparada. O grupo de estudo é um ambiente muito acolhedor, as pessoas realmente têm um conhecimento significativo e que contribuem para você crescer, para a gente ter mais experiência. Uma honra poder participar desse grupo que tanto acolhe a gente desde o início. Eu estou na minha segunda bolsa aqui e desde o início, quando eu era uma caloura aqui na universidade, esse grupo me acolheu muito bem. Então é um grupo muito enriquecedor, que vem trazendo várias experiências e agregando muito academicamente a gente. Aqui a gente se sente muito acolhido e é uma honra fazer parte desse grupo. Participo do grupo desde 2020, conheci o grupo STED-BR em 2017, onde participei do primeiro encontro realizado pelo grupo. E desde 2020, após a entrada no mestrado, eu faço parte desse grupo. Hoje, como doutorando, tenho somente a agradecer, por todas as oportunidades formativas, por todas as experiências que esse grupo tem nos oportunizado no decorrer dos anos. No ano de 2022, eu tive dos acontecimentos mais lindos da vida profissional, que foi a aprovação do concurso docente do Magistério Superior na universidade. E o grupo STED-BR ele tem contribuído tanto para a aquisição desse processo, quanto no decorrer também da atividade docente, com suas discussões, com seus círculos de diálogos, com todas as atividades que são realizadas que nos ajudam a aguçar cada vez mais a criticidade, a compreender de fato o nosso papel dentro da região amazônica, o nosso comprometimento social e o fortalecimento da ciência através das pesquisas e das ações realizadas por esse grupo. Então, parabéns STED-BR pelos seus 15 anos e é uma honra fazer parte desse grupo que simboliza a luta da UFOPA por uma educação justa, humanitária, laica e emancipatória no coração da Amazônia. E falar do STED-BR nesses 15 anos, para mim, significa falar em pesquisa científica. E eu falo isso pela minha trajetória como estudante, ter se vinculado a um campi regional da UFOPA, do campus de Óbidos. E durante a minha trajetória na graduação, eu não tive a oportunidade de participar de grupos de pesquisa. Então, tudo que eu conheço de pesquisa científica, eu conheço da minha inserção no STED-BR no ano de 2021, quando naquele momento eu ingressei no curso de mestrado em educação. E essa trajetória ela vem se consolidando desde então, ao longo desses quase 4 anos, e nesse momento tem se fortalecido ainda mais com a minha entrada no curso de doutorado em educação da UFOPA. Então, o STED-BR ele tem essa característica, a partir dos nossos líderes, o professor Anselmo e a professora Lília, de muita motivação para cada um de nós, estudantes, integrantes do grupo, para que a gente cresça intelectualmente, para que a gente se fortaleça na pesquisa, para que a gente publique as nossas pesquisas. Então, eu tenho no STED-BR esse espaço onde nós aprendemos coletivamente, onde nós nos engajamos, onde nós nos fortalecemos. Desejo que mais vidas possam ser impactadas por meio deste grupo. No ano de 2010, eu entrei nessa universidade, fui uma das primeiras PIBICs, tinha planos de trabalho e nessas orientações a gente ainda não tinha, como é hoje, por exemplo, as orientações coletivas. As orientações ainda eram individuais. O professor Anselmo, lembro que uma vez ele chegou e disse, olha, nós vamos montar o acervo do nosso grupo de pesquisa. E aí, quando foi, ele emprestava os livros para a gente. E aí, quando ele disse assim, agora eu quero que vocês organizem, no nosso acervo, para fazer parte do nosso acervo aqui do grupo.
E pensar nessa trajetória, nesses 15 anos, é exatamente pensar na minha trajetória acadêmica, lá na graduação e agora no mestrado. Então, eu posso afirmar que eu consigo ver muito do STED-BR na minha trajetória, eu consigo visualizar muito a importância do grupo de pesquisa STED-BR agora no mestrado, né? Que o quanto que isso nos ajuda teoricamente, nos embasa, as discussões, nas orientações coletivas. Então, todos esses momentos, eles contribuem fundamentalmente para a nossa consolidação como pesquisadora. Quando me perguntam o que é um grupo de pesquisa, a primeira distinção que eu faço é, olha, não é um grupo de orientação, não é um professor com seus alunos. É a reunião de um conjunto de pesquisadores, doutores, doutorandos, mestrandos, graduandos, em torno de um tema de investigação com base num determinado referencial e que realizam todas essas atividades em conjunto com várias formas, inclusive, de manifestação e de expressão. Grupos de estudo, atividades de extensão, seminários, encontros, páginas de divulgação, artigos que se publicam, enfim, ele forma um movimento. Ele tem ordem, ele tem vida própria e tem identidade. E se me perguntam de um exemplo de grupo de pesquisa em Santarém, eu logo gostaria de dizer que é o meu. Mas não, de fato, o grupo de pesquisa que tem todas essas características, e tem história, e tem inserção nacional e internacional, e tem abertura e disposição, é o STED-BR UFOPA, coordenado pelos professores Anselmo Colares e Lília Colares. É uma alegria estar perto deles e acompanhar essas atividades extraordinárias que fazem e a contribuição que tem para a UFOPA já há tanto tempo. Quero manifestar aqui meus parabéns ao STED-BR da UFOPA pelos seus 15 anos de história. Certamente trata-se de um grupo que merece destaque dentro do STED-BR, tanto pelas atividades relacionadas ao ensino, quanto à pesquisa, como à extensão. Mas quero destacar aqui, particularmente, uma das atividades de extensão das quais eles vêm participando ativamente desde 2017, que são os grupos de estudos da pedagogia histórico-crítica. E tenho acompanhado todos os anos, inclusive, das atividades de encerramento do grupo e vejo as atividades maravilhosas que eles vêm desenvolvendo. Vejam que neste ano, por exemplo, são mais de 60 integrantes ativos no grupo. Então, meus caros, parabéns Anselmo, parabéns Lília, parabéns a todos e todas as integrantes do grupo. E vida longa ao STED-BR da UFOPA. Tenho acompanhado o grupo de pesquisa do STED-BR UFOPA desde o seu processo de criação. Ao longo dos anos, esse grupo, coordenado pelo Anselmo Colares e pela Lília Colares, tem se tornado um dos mais importantes grupos de pesquisa do STED-BR, não só na região amazônica, mas no Brasil. Através dos cursos de pedagogia histórico-crítica, através do projeto Amazônia, conquistado recentemente, que vem sendo desenvolvido tanto pelo Anselmo, a Lília, os pesquisadores da região, os alunos do doutorado e do mestrado, os alunos da graduação da UFOPA, têm tornado esse grupo um grupo dos mais importantes. No momento em que o grupo completa 15 anos, esse grupo está de parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelas pesquisas realizadas e em realização, pelo trabalho de extensão que vem desenvolvendo. O Anselmo e a Lília têm tornado o grupo um dos mais importantes, não apenas porque é um grupo de pesquisa grande, onde todas as pessoas do grupo se comprometem, participam e, de certa forma, alinham o trabalho que é desenvolvido nacionalmente. Assim, só tenho que parabenizar o grupo STED-BR UFOPA pelos 15 anos, torcer que esse grupo continue por muitos e muitos anos e desejar ao grupo tudo de bom
no tempo que virá. Acompanho de perto o grupo STED-BR da UFOPA, que foi criado em 2010, em pleno processo de implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará. O grupo nasceu no interior de um processo desafiador, com muitos debates acalorados acontecendo e quase tudo por se fazer, com as frentes de trabalho abertas para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, desafiando a comunidade universitária para uma atuação comprometida com a realidade natural e social da região. Desde sua criação, o grupo esteve fortemente articulado ao STED-BR nacional, participando ativamente das reuniões da coordenação nacional, das jornadas e seminários do grupo, atuando fortemente com pesquisas voltadas à educação na região amazônica, buscando entender e documentar as raízes históricas da educação e sua contribuição na formação social da região. Não se trata de um grupo com existência meramente formal, mas um grupo articulado e orgânico com vasta produção acadêmica, uma forte atuação regional e que desta leva as questões amazônicas para o debate nos eventos locais, nacionais e internacionais. Também merece destaque a socialização da produção acadêmica dos pesquisadores do grupo em revistas, coletâneas e livros que divulgam amplamente a realidade educacional amazônica no momento histórico em que é gritante a transformação e destruição ambiental e climática não só da região, mas em outros ecossistemas do país e do mundo. Não poderia deixar de mencionar o envolvimento do grupo STED-BR da UFOPA na extensão e no ensino de graduação e pós-graduação, através dos quais difundem a pedagogia histórico-crítica como uma pedagogia comprometida com a formação crítica e emancipatória dos educantes, com a transformação profunda das estruturas de uma sociedade fundada na desigualdade e na exploração da grande maioria da população que vive dos frutos de seu próprio trabalho. Parabéns e vida longa ao grupo STED-BR da UFOPA. Os resultados de seu trabalho repercuta cada vez mais intensamente na região, no país e no exterior. Foi com alegria e, como coordenador geral do STED-BR, recebi o convite para participar desse vídeo em homenagem ao grupo de trabalho do nosso grupo de estudos e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, o STED-BR, sediado na Universidade Federal do Oeste do Pará, o STED-BR UFOPA. Ao longo desses 15 anos, o grupo vem desenvolvendo um trabalho meritório com uma contribuição significativa para a região oeste do Pará, em articulação constante com as outras regiões, pela mediação dos demais grupos de trabalho que compõem o STED-BR e com apoio da coordenação nacional. Para desenvolver suas atividades, o GT elegeu 2 linhas de pesquisas abrangendo, por um lado, estudos e pesquisas visando a reconstrução da história e memória da Amazônia. E, por outro lado,
focando na formação de professores e na política e gestão educacional. Assim, o grupo se volta para o estudo da realidade regional em sua articulação com a particularidade do país e com a totalidade do modo de produção, que determina, em última instância, as referidas manifestações particulares e singulares. Mas não apenas isso. A segunda linha de pesquisa indica que o grupo considera também a necessidade de estudar o problema da formação dos agentes da prática educativa e das condições políticas e organizacionais em que essa prática é realizada. Trata-se, em suma, de duas questões cruciais no contexto atual da crise estrutural que mina o atual modo de produção centrado no domínio do capital sobre o trabalho. Com efeito, o cenário de destruição do meio ambiente, assim como as cada vez mais difíceis condições em que ocorrem a formação e atuação dos professores, resultam da referida crise estrutural para cuja compreensão e superação torna-se decisiva a atuação de órgãos como o GT, o FOPA do STED-BR. E isso fica muito evidente diante do cenário de destruição que se revela patente no caso específico da Amazônia. Estão, pois, de parabéns as e os colegas do GT, o FOPA, nesse momento de comemoração dos seus 15 anos de existência, participando fortemente do esforço coletivo do nosso grupo de estudos e pesquisas em âmbito nacional, assim como também da construção coletiva da pedagogia histórico-crítica. Vida longa ao GT-UFOPA do STED-BR. Um grande abraço a todas as pessoas que o integram, às quais tenho a honra e a felicidade de prestar essa homenagem. Muito obrigado. Tudo isso nos alimenta muitas esperanças com relação ao futuro, né? A gente não espera pelo futuro, a gente já está construindo esse futuro aqui no presente e que tem uma forte relação com aquela história da nossa origem. Completamos esses 15 anos e esperamos que esse grupo tenha uma longa vida, porque ele é muito importante na formação das pessoas. Thank you.